Olá, minhas amigas, meus amigos, luz e paz em nossos corações. Que prazer não é estarmos aqui novamente reunidos em prol de um estudo que nos engrandece de maneira muito significativa. Estamos em torno das reflexões da mentora Joana de Ângeles, né? E devemos aí caminhar com serenidade sem tristeza e com alegria sem algazarra. E eu já desejo, desde já, uma excelente semana para todos. Bem, o nosso estudo de hoje é da obra Otimismo. E nós escolhemos o capítulo 1, de maneira que nós vamos fazer diferente de todas as vezes que nós fizemos anteriormente. Nós estudávamos o conteúdo e, sem nenhuma leitura, nós vínhamos trazer, digamos aqui, aquele assunto já com o nosso viés interpretativo, né? Porém, agora, esse primeiro texto, ele tem uma característica descritiva. Ele é uma descrição e Joana se dirige diretamente a Jesus, como se estivesse entregando uma carta a Jesus. Tanto é que o título do capítulo é Convite a Jesus. Então nós vamos fazer uma leitura comentada e depois de 2 parágrafos relativos ao mesmo ponto específico, vamos trazer uma obra complementar para elucidar esses pontos específicos que ela nos traz aqui. Então, diz ela, né, nas descrições deste capítulo: aqueles eram dias de pilhagem, de extorsão, de rapina, de agressividade, repletos de miséria e de dor. As guerras sucessivas devoravam os homens e as nações que lhes tombavam sem defesa, enxameavam, fervilhavam o ódio e a traição, apequenando as criaturas marcadas pelo prazer intenso das ambições desmedidas na caça ilusória do prazer e do poder. Nesse período áspero da humanidade, inauguraste, Jesus, com a tua chegada, um ciclo novo, em que o amor se candidatava a resolver as dificuldades e conduzir os ideais enobrecedores do homem com segurança. Elegestes a simplicidade e desadornastes as criaturas dos supérfluos artefatos da loucura e da insensatez. Ensinastes o respeito ao dever e amaste até o sacrifício da própria vida, restabelecendo a esperança nos corações, demonstrando a vitória do espírito após a morte, num amanhecer que deveria clarear em definitivo os destinos da humanidade. É o ponto principal do ensino. Pela ressurreição, ele mostrou a continuidade da vida e, portanto, os nossos destinos, e que também devemos ter na vida atual bons comportamentos morais para termos justamente um bom destino. O teu Natal fez-se então marco inconfundível dos tempos. E ainda o Natal, o nascimento dele, significa a mais elevada oferenda de amor que o mundo conhece. Ao trocares o pavilhão estrelado do cosmo pelo vale sombrio e ingrato da terra. Os séculos se sucederam e, apesar de recordado, os homens não repetem, pelo exemplo, as tuas insuperáveis lições. Homenageiam-te no exterior, mas não auxiliam o próximo que te representa no mundo. Cantam-te as glórias, no entanto, não agem conforme ensinaste.
e ante as dores que se renovam rudes e destruidoras, ameaçando as estruturas ético-morais da civilização, que sofre o impacto da cultura enlouquecida, esquecem-te milhões de criaturas iludidas no jogo das aspirações devoradoras. Último parágrafo, volta Jesus. E repete a noite inesquecível de Natal entre os homens, como no passado de existir, como há 20 séculos, conduzindo-nos definitivamente ao teu rebanho pelos rumos do futuro, né? E nós queremos comentar aqui 2 parágrafos relativos ao mesmo ponto específico. Diz ela: elegeste, Jesus, a simplicidade e desadornaste as criaturas dos supérfluos artefatos da loucura e da insensatez. Ora, está dizendo ela que o materialismo pode levar a pessoa a se tornar insensata ou louca. Como ela diz aqui, né? E ante as dores que se renovam, rudes e destruidoras, ameaçando as estruturas ético-morais da civilização que sofrem o impacto da cultura enlouquecida. Esquecem-te milhões de criaturas iludidas, né? Iludidas, enlouquecidas, no jogo das aspirações devoradoras. A gente sabe que hoje em dia não existe mais o termo loucura, né? Se tornou um termo pejorativo, porque a época em que era utilizado, dizem os compêndios atuais, se fazia um julgamento da pessoa e que ela deveria ser definitivamente excluída do convívio social. Hoje a loucura pode ser caso de esquizofrenia, pode ser caso de transtorno bipolar, pode ser caso de transtorno psicótico, pode ser caso de transtorno delirante, que são todos tratados e a pessoa pode ser reintroduzida no contexto social, né? Nós queremos trazer então sobre esse ponto de que o materialismo pode levar à loucura uma sugestão de leitura, o livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. É um livro de 20 capítulos. E já no prefácio, Emmanuel vai nos dizer que se nós não possuímos deveres nobilitantes, deveres nobres, nós não podemos ser considerados homens integrais, homens completos. E o instrutor de André Luiz Calderaro, nesse livro, ele vai afirmar que perversidade é loucura, que revolta é ignorância e que desespero é enfermidade. Então, e também que a alma humana ela pode ser acometida de vícios, de relaxamento, de paixões dissolventes e de energias degradantes, que a maldade deliberada, que o ódio, que a tristeza e a inconformação são doenças da alma. Bem, então esse livro trata do quê? Do trabalho de Calderaro, ensinando André Luiz sobre o trabalho dele, e o trabalho dele, ele está inserido numa equipe de trabalho, trabalhando junto com a irmã Cipriana, qual? Evitar que nós, pelo materialismo, adquiriramos transtornos mentais, né? E o principal caso é o caso de Pedro e Camilo, mas tem muitos outros casos nesse livro. Vamos comentar o caso de Pedro e Camilo. Pedro, ele trabalhava para Camilo desde jovem e, quando atingiu a maioridade, ele desejou ser indenizado pelo tanto que trabalhava desde o período infantil. E Camilo disse que não, que o deixaria numa excelente condição social, mas não, digamos assim, restituiria os valores indenizatórios, porque ele o tratou desde pequeno como criança, quer dizer, desde criança,
ele o tratou muito bem, agindo como se ele fosse o pai dele. E no calor do conflito, o Pedro assassinou o Camilo. Situação atual: 20 anos de processo obsessivo, estão ambos recolhidos a um hospital e Calderaro está atendendo a ambos por 3 dias. Então vejam, Calderaro está trabalhando num hospital psiquiátrico. Ele há 3 dias atende esses irmãos Pedro e Camilo. Vejam que não há uma vantagem para o obsessor obsidiar, porque ele também está internado no hospital psiquiátrico, apesar de espírito. E quando André Luiz chega, o que acontece? Eles estão ligados, obsessor e obsidiado, por uma rede de fios tenuíssimos, uma quantidade imensa de fios tenuíssimos, escuros, viscosos, da cabeça ao tórax. E diz André Luiz assim: eles estavam visceralmente unidos. Eram como 2 seres numa mesma rede fluídica e que os pensamentos de um, com certeza, viviam nos pensamentos do outro, mas não só os pensamentos, também as comoções e as emoções. Então, Calderaro está fazendo o tratamento deles há 3 dias, mas quem vai realizar a separação deles é Cipriana, que tem um amor mais significativo pelos seres humanos do que o Calderaro. Calderaro é o sábio, Cipriana, ela é a mulher amorosa. O Calderaro prepara, mas só Cipriana tem o poder de separá-los, diz Calderaro, porque o conhecimento age por fora e somente o amor age por dentro. Mas vejam, se eles ou algum deles, se o próprio obsidiado fosse a um centro espírita, diz o livro, se ele realizasse a confissão, ele poderia estar no estado melhor e ele seria naturalmente indicado a praticar os ensinos de Jesus, que é qual? Amar os seus inimigos, orar pelos que vos perseguem e caluniam. E se ele agisse dessa forma, ele próprio amando os inimigos, ele orando pelos que vos perseguem, e Camilo o está a perseguir por 20 anos, ele emanaria luz, libertando por si próprio, através do seu bom comportamento, dos seus atos, das suas transformações morais, a libertação desses visgos que ligam um ao outro. Calderaro explica a André Luiz que o cérebro é como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro nós temos o passado, que é o instinto. No segundo nós temos os trabalhos atuais, né? A forma de nós trabalharmos atualmente. E no terceiro, o futuro, que são os nobres comportamentos religiosos, os nobres comportamentos morais. O que aconteceu com o obsidiado, o Pedro, que ficou reencarnado? Ele caiu do 3º andar para o 2º, começou a trabalhar de forma muito atrapalhada, porque ele enganou os homens, mas não poderia enganar a si mesmo. Ele levou só parte do dinheiro que ele achava justo após ter assassinado Camilo, de maneira que despistou a polícia. Então vejam, que ele, digamos assim, enganou os homens, mas não enganou a si mesmo. Foi para outra cidade, se tornou uma pessoa muito rica, mas o lucro não tirou o problema psíquico dele, né? Que era o processo obsessivo vinculado ao remorso por ter matado uma pessoa. Então, qual vai ser a solução para o caso deles? O amor de Cipriana, mas como nós dissemos, se ele próprio frequentasse uma instituição religiosa, em especial o espiritismo, recebendo instruções para libertar-se de si mesmo, amando os seus inimigos, orando pelos que o perseguem e caluniam, ele melhoraria.
E diz o livro, então, que nós no futuro teremos a certeza de que o amor, a fraternidade e a compreensão tem tanto valor. Aprenderemos que o amor, a fraternidade, a compreensão, o perdão tem tanto valor quanto a água, o alimento e o remédio. Vejam só, porque de fato, e o próprio obsessor, se ele perdoa, ele próprio não estaria no hospital psiquiátrico com um significativo transtorno mental. Existem outros casos, tem o caso de uma jovem que ela está adquirindo cefalite letárgica, a Julieta, por trabalhar numa casa noturna para sustentar a mãe que está hospitalizada. Ao caso de uma criança de 8 anos de idade que ela não fala, não anda, não senta, vê e ouve muito mal, porque numa insurreição civil ela decretou a morte de muitas pessoas que eram as suas inimigas. Foi para o plano espiritual, por um prazo de 200 anos, recebeu energias escuras, fibras escuras, viscosas, que destruíram as áreas do perispírito na região cerebral, de maneira que quando ele nasceu, o corpo vai refletir o perispírito. E como o perispírito tinha áreas destruídas, desintegradas pelas energias escuras dos obsessores, o cérebro também virá com uma má formação na área da fala, na área motor, na área da visão, na área da audição. E de todos os obsessores restaram 2. E esses 2 serão o quê? Serão os irmãos desse jovem. Existem mais outros casos desse livro, e ficam aí, que o nosso tempo está acabando, que ficam aí como sugestão de leitura, esse livro, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, tenhamos uma boa semana, que Jesus nos acompanhe, não deixem de fazer o Evangelho no lar, né? Para criar uma couraça protetiva em vocês mesmos e uma fortaleza para as suas casas. Que Jesus nos abençoe.